Fala pessoal, beleza? Aqui é o David e nesse vídeo eu vou dar para você o código-fonte pronto para você configurar de um aplicativo KISS. Eu vou mostrar para você como cadastrar categorias, como você vai cadastrar perguntas e também como que você pode ver a pontuação dos usuários que responderem as perguntas em tempo real. Então vamos lá, vou mostrar para você como que você pode criar o seu próprio aplicativo KISS com esse código-fonte gratuito. Então eu vou mostrar para você como que ficou esse KISS, tá? Eu vou recarregar aqui a página. Então ele tem a logo, vai sumir a logo e aí vai aparecer aqui as categorias, tá? Essas categorias estão sendo puxadas de uma tabela, depois eu vou mostrar como que a gente pode configurar essas categorias, tá? O usuário ele vai ter que iniciar pela primeira categoria, tá? No meu caso aqui ele já está desbloqueado todas, né? Mas se eu clicasse aqui em planetas, antes de iniciar essa, ele vai dizer para mim primeiro terminar essa, para depois eu poder passar para essa próxima e assim sucessivamente, né? Eu vou clicar aqui em plantas, então ele aparece aqui, faz uma animaçãozinha das respostas, aparece a pergunta, tá? E aqui aparece as respostas. Eu vou colocar uma aqui, a correta, que seria fotossíntese, aí ele emite um som e aí a gente pode passar para a próxima pergunta, tá? Aqui vai mostrar outra pergunta, que seria a segunda pergunta de duas, né? Você pode colocar quantas perguntas você quiser também. E aqui, então, eu vou colocar uma errada, só para a gente ver aqui o que acontece. Então, ele mostra a pergunta certa, emite um som de erro, e também mostra que eu cliquei na errada, tá? Aqui ele vai me dar a pontuação, eu acertei 10 pontos de 20, seriam duas perguntas, dá para a gente mudar também essa pontuação, para cada categoria ter uma pontuação diferente também, eu vou mostrar como você vai fazer isso. E também tem uma nota, né, para passar. Então, tem uma porcentagem, que no caso está configurado para 70%. Eu tenho que acertar 70% das perguntas para passar, senão ele não passa para a próxima categoria, tá? É isso também, eu vou mostrar como mudar essa porcentagem aqui nos blocos. Então, vamos lá, vamos importar o nosso projeto e vamos dar início, então, a esse projeto do aplicativo KISS. Então, para começar, você vai clicar no link na descrição desse vídeo, vai vir aqui na comunidade BootBlocks, tá? Você pode se inscrever gratuitamente na comunidade para fazer o download aí do seu aplicativo, tá? Do código-fonte. Então, a gente tem duas partes esse código-fonte. Uma delas é o aplicativo que a gente vai subir aqui no BootBlocks e a outra parte são duas tabelas, tá? Uma tabela das perguntas e outra tabela da nota do usuário, tá? Então, o que a gente vai fazer? Você faz o download desses dois arquivos. Lá nos downloads do seu computador, deixa eu clicar aqui, aqui no BootBlocks, você clica em importar projeto, escolher arquivo, tá? E aqui nos downloads do seu computador vai ter dois arquivos então. Tem o appkeys.zip, que é o que a gente vai subir agora, e depois tem o das tabelas. Então eu vou clicar aqui no appkeys, vou clicar em abrir, importar. Aí a gente aguarda ele importar o projeto, dá um OK, vem aqui em abrir, tá? E esse appkeys, ele tem duas páginas, então primeiro a gente vai carregar as páginas, a gente vem em index, depois a gente vem em JavaScript, tá em HTML, né? A gente vem aqui em JavaScript, tá? Aqui em JavaScript tem algumas coisas que você pode mudar também se você quiser, que é o tempo que ele abre a tela, e também a gente tem uma animação aqui, tá? Que é aquela animação do logo. Você também pode mudar o logo, vindo aqui em HTML, e aqui a gente tem o logo.png, que é o nome do arquivo da imagem. Essa imagem você vai subir aqui nos arquivos. Então você clica em Upload, né? Você pode escolher um logo diferente. Então você clica aqui em Upload, faz o upload da imagem, tá? E aí você vai colocar exatamente o nome da imagem, você vai colocar aqui. Se você quiser, você pode subir uma imagem com o nome de logo.png e aí só excluir essa que já está aqui, né? Você clica aqui, deleta a imagem e sobe outra. E essa imagem, então, ela vai aparecer bem no início. Agora a gente vai carregar, então, a outra tela, que é a tela das perguntas. Você vai vir aqui em perguntas, tá? Vai vir aqui em HTML mesmo. Então, aqui em perguntas HTML, tá? A gente tem todos os componentes que a gente usa, tá? Você pode fazer modificações se você quiser mais tarde. Aqui tem as URLs dos áudios, tá? Que você pode usar essas que estão aqui, ou você pode mudar, né? Tem que subir o arquivo em algum servidor e você pode mudar o arquivo aqui
do áudio de acerto e o áudio de erro também, tá? Aqui na parte do JavaScript é que a gente vai fazer as configurações maiores, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é inicializar o base row, tá? Então, a gente vai pegar essas tabelas e inicializar lá no base row, tá? Aqui, então, para a gente inicializar essas tabelas, o que a gente vai fazer? A gente vai vir no base row, você vai abrir uma conta no base row gratuitamente, não precisa pagar pela sua conta. Aí depois de criado aí a sua conta, você vai vir aqui embaixo, ó, em criar tabela. E aí você vai clicar aqui em importar, tá? CSV file. Aí você vai clicar aqui em escolher CSV file, tá? E aqui não tem nenhum, né? A gente tem que vir antes aqui em downloads, ó, e a gente vai ter que extrair essa pasta aqui da tabelas. Então você clica com direito, extrair, pode ser extrair para tabelas mesmo, ó. E aí ele vai criar uma pasta com os dois arquivos das tabelas, que ele está zipado, né? A gente precisa abrir, liberar aqui, abrir esses arquivos. Então agora sim a gente consegue selecionar. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para você. Vai selecionar um arquivo, vai vir aqui, vai selecionar primeiro o arquivo de perguntas, clica em cima dele, clica em abrir. Aqui tem uma prévia, tá? Já tem algumas perguntas prontas. A gente clica aqui em adicionar tabela, aguarda um pouquinho. E aí aqui a gente já tem algumas perguntas, tá? Então, depois você pode mudar essas perguntas aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho como que funciona essa questão de perguntas, mas só para a gente testar, então a gente vai manter da forma que está, tá bom? O que você vai precisar? Você vai precisar desse ID da tabela que está aparecendo aqui em cima, que é 152789 no meu caso, né? Mas no seu caso vai ser outro, então você vai copiar aqui, vai vir no bootblocks, e aqui você vai mudar aqui, ó, obter todas as linhas da tabela, tabela ID, e aí você vai colar o ID da tabela aqui, tá certo? Não confunda com esse outro ID, que esse aqui é da tabela notas, que depois a gente vai fazer, tá certo? É primeiro a tabela das perguntas, que é essa de baixo. E a gente vai precisar de um token, né, de acesso. Onde que a gente vem? A gente vem aqui em cima, vai vir aqui nas configurações, settings, vai clicar aqui na flechinha, settings, tá? Você vai vir aqui em database tokens, criar novo token, tá? Vai colocar um nome qualquer, e aí vai escolher aqui o seu grupo, que vai estar provavelmente o seu nome, né? E criar esse token, tá? E aí você vai clicar aqui nos três pontinhos e vai copiar esse token, tá? Você pode ver ele também clicando aqui. Copiando esse token, você vai vir aqui e vai colar ele aqui no lugar desse aqui, tá? Então, o token do database é esse aqui. A URL padrão você vai deixar essa daqui. E aí a gente vai tentar agora acessar. Vamos abrir aqui para ver o que acontece. Então, vou iniciar aqui. Então, ele já carregou aqui bem certinho, ó, as perguntas, tá certo? As categorias e as perguntas, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai definir uma tabela para as notas, que é quando aí o seu aluno, ele ou a pessoa que você está enviando quis responder a pergunta, né? Então vai mostrar a nota que ele tirou aí naquela categoria, a pontuação, tá? Então você vai voltar aqui no Base Row, tá? Vai fechar isso aqui, vai clicar aqui em criar tabela, aqui embaixo, vai fazer a mesma coisa, importar, né, um arquivo CSV, vai colocar aqui o nome da tabela, no meu caso vai ser notas, tá? E aqui escolher o arquivo. E aí tem aqui, ó, pontos, né? Pontos.csv, que é aquele arquivo que a gente fez o download das duas tabelas. Clique em abrir e beleza, só clicar em adicionar tabela. Aguarda um minutinho aí. E aqui a gente tem só uma pontuação, tá? Então a gente vem aqui e vai copiar o ID dessa tabela também. Vai copiar aqui, vai vir no bootblocks e agora sim a gente vai colocar definir ID tabela notas para essa tabela aqui, tá? Então agora a gente vai fazer um teste rápido aqui para ver se está funcionando o nosso sisteminha, tá? Então eu vou clicar aqui no simulador, vou aguardar ele carregar aqui novamente, clicar aqui em plantas, tá? Vou colocar o meu nome, então quando inicia ele pede o nome, né? O nome do usuário. Eu vou colocar David, teste, aula, iniciar quiz, e aí sim. Então, se eu responder errado aqui e não passar, tá? Vou botar aqui respiração,
Deu errado e vou colocar aqui eucalipto. Deu errado, beleza, deu 0 de 20 pontos, tá? Agora eu vou clicar aqui em planetas, ele não vai deixar eu passar, tá? Porque eu preciso finalizar a categoria anterior primeiro. E ele calcula com base numa nota que você define, tá? Que é de 0 a 100%, né? Sendo 0 a pessoa pode errar tudo e 100% ela tem que acertar tudo. Onde que você define isso? Tem aqui, ó, porcentagem para passar. Só que essa porcentagem, ela é de 0 a 1. Então, se você quiser 70, né, que a pessoa ela acerte 70% das questões, você vai definir 0,7. Vou dar outro exemplo. Digamos que você quer que a pessoa ela acerte 50% das questões, que ela acerte metade das questões. Você colocaria 0,5, tá certo? Então não vai colocar aqui 70 ou 50, vai colocar 0,5, sendo 1 equivalente a 100 e 0 equivalente a 0, né? Então 0,1 seria 10% das questões, 0,9 seria 90% das questões, tá certo? Então é só você mudar aqui que ele vai tá fazendo esse cálculo automaticamente. Então eu vou clicar aqui, vamos fazer um testezinho então. Agora eu vou tentar passar então, né? Só para a gente ver a nossa pontuação lá. Eu acredito até que já apareceu a pontuação aqui, ó, que eu tirei 0 na primeira tentativa, tá? Então ele já atualiza automaticamente. Vou aqui em plantas, tá? Então é a fotossíntese, beleza, acertei. Vou aqui, a maior árvore do mundo é a sequoia. Próxima, beleza. Fiz 20 pontos de 20, liberou a parte de planetas. Se eu vier aqui no Base Row, já tem aqui a nota, né? Plantas, 20, acertei todas, tá? Então, vim aqui em planetas, e aí aqui também eu poderia continuar, então, fazendo. Ele já liberou a próxima categoria, tá certo? Só eu não consigo fazer aquela outra categoria ainda, que é a última. Agora, então já está funcionando, né? Se você quiser publicar aí já o seu quiz, você vem aqui no sistema de publicação, né? Vem aqui, coloca o seu subdomínio que você quer, quiz do David. E aí dá um OK aqui só para ver se está liberado e clica em publicar. Eu não vou publicar, tá? Mas se você quiser, pode publicar aí gratuitamente. E se você quiser colocar num servidor próprio, você pode fazer o download dos arquivos se você tiver o BootBlocks Pro. Dá para colocar também o OniSignal, né? Mandar push notifications e tudo mais, tá? Mas nesse caso eu só quero mostrar para você como que você vai configurar a tabela de perguntas, que isso também é muito importante. Então aqui eu acabei não botando o nome aqui, eu coloquei table, né? Mas aqui seriam as perguntas. Então, como é que funciona essa parte aqui, tá? Eu vou cadastrar uma nova pergunta para você entender, tá? Ou mostrando aqui, ó, dessas perguntas. Ó. Aqui em cima, essa é a coluna das perguntas. Então, você, logicamente, vai colocar a pergunta, né? Eu colocaria aqui, qual é o meu nome? Tá? Só um exemplo de uma pergunta. Aí aqui vai ter as 4 respostas, tá? Então seria aqui, a primeira resposta seria, né, David, que seria a correta. Colocaria aqui Fábio, que seria a errada, só um exemplo, né? Aqui José e João. Zé e aqui, opa, José e aqui João, tá? Então você vai colocar a sua pergunta aqui, ó. Você consegue arrastar para o lado na barrinha, tá? Tem mais coisas aqui. E aí você vai dizer qual dessas 4 é a correta, tá? Então você vai colocar aqui no caso, a correta é a resposta 1. Então eu coloco 1 ali, é o número, tá, pessoal? É o número, ó. Então eu vou colocar 1. Ou você vai colocar 1, 2, 3 ou 4, né? Uma das 4 respostas, é só colocar o número da correta. Aqui em pontos, você vai definir a pontuação. No caso, eu coloquei 10 para esses aqui. Mas se você tiver um outro esquema de pontuação, pode colocar também. Pode colocar 1000, pode colocar 100, pode colocar 10, 15, 20. A pontuação que você quiser. Vou colocar aqui 20, por exemplo. E aqui é a categoria. Então, a categoria aqui seria, então, nomes, né? Então, essa categoria, uma coisa que você tem que levar em conta é que ela define a sequência das categorias que tem aqui, ó. Essa sequência das categorias que aparece aqui, ó, a gente criou mais uma pergunta sem querer aqui no final. Deixa eu só deletar ela aqui. Deletar aqui, senão ele vai ficar bugando. Pronto, agora sim. Então, ela define na sequência que você está colocando aqui, tá certo? Ela vai, não importa se aqui embaixo eu colocar uma pergunta de animais,
ela vai juntar todas as de animais na sequência em que ela aparecer aqui. Então tem plantas, depois tem planetas e depois tem animais. Então vai ficar em terceiro lugar essa categoria, tá? Não importa se eu colocar lá embaixo, né? Então, se você quer que nomes apareça por primeiro, é só você clicar aqui em cima, ó, pode ver que parece uma mãozinha bem no canto, ó, e você arrasta ela aqui para cima. Ó. Aí eu consigo mudar a sequência. Ó. Então, se eu gerar aqui de novo, vai aparecer para mim, ela ficou em segundo lugar, que não ficou bem em cima ainda. Ficou plantas lá em cima, ó, mas eu consigo alterar aqui, ó, botando ela bem em cima aqui. Ó. Então, no caso, nomes ficaria a primeira categoria. Então, dá para você alterar bastante coisa. E o resto é isso aí. Praticamente é só você colocando as categorias. E outro segredinho aqui é colocar o nome da categoria exatamente igual a outra, tá? É bom até você copiar aqui, ó, para se você for cadastrar outra pergunta, você já copia o nome da categoria. Porque se ele tiver um nome diferente, aqui ele vai considerar como sendo outra categoria. E talvez não seja isso que você queira, né? Então você tem que colocar o nome bem certinho. Então basicamente é isso. Você pode publicar aí o seu projeto e ele vai estar funcionando e você consegue ver a pontuação em tempo real aí dos usuários, tá certo? Se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, se inscreve no nosso canal e espero que esse aplicativo ajude bastante você.